Está começando mais um Sociedade em Ação. Eu sou Jorana Eutz e junto contigo vou conhecer e conversar com mais uma pessoa engajada em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Recebo hoje nos estúdios da Vale TV Wesley Mausen, ele que é voluntário, educador social e também analista ambiental e faz parte do time de voluntariados do Secrif Querubim e veio conversar um pouquinho comigo sobre esta e outras instituições. Muito obrigada desde já pela tua presença. Espero que seja um bate-papo agradável e que a gente possa passar informações para a nossa comunidade. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagina, a gente vai falar de crianças e adolescentes também aqui do município de Novo Hamburgo. A gente vai falar do Secrif. Quero começar sabendo o que é e quantos anos tem. Bom, o Secrif é uma instituição que trabalha com o acolhimento de crianças. Ele iniciou na década de 80, em 1980, com uma preocupação que se tinha nos hospitais ali com a questão das meninas que davam à luz e não tinham, então, um acolhimento a partir dali. Elas davam à luz, estavam com o bebê e não tinha para onde ir. Então, a Igreja Luterana, as diaconisas, em voluntários, se uniram, né, e construíram, então, fizeram o Secrif. Né? E o Secrif, então, ele trabalhou durante muitos anos dando esse suporte para essas mamães e seus bebês. Né? Então, foi uma casa por um bom tempo só de mamães com bebês, né? Onde elas recebiam orientações de como cuidar dos seus filhos, de como se cuidar, até porque eram crianças, meninas, né, menores de idade, que tinham ali, então, nada de experiência com seus bebês e os voluntários, enfim, davam esse suporte para elas. Agora é só crianças ou adolescentes, até que idade vai o acompanhamento do Secrif? De 2017 e em diante, né, o Secrif ele se adaptou a um pedido da prefeitura, foi aonde também começou uma parceria com o município, onde começou a atender meninos e meninas, né, de 0 a 18 anos. E aí se começou um trabalho diferenciado, né, então porque misturava então o público, então ainda se tinha as mamães com os bebês, mas já tinham meninas que não tinham filhos, já se tinham adolescentes também, né? Então a gente teve um público um pouquinho mais misturado. E depois dessa passagem pelo Secrif, vocês ainda fazem um acompanhamento na vida dessas já adultas, né, desses adolescentes? Pelo que eu entendo, a gente tem uma equipe bem forte de assistente social, psicóloga, e elas fazem um acompanhamento, sim, né, da criança, mas ela é toda direcionada. Então, por exemplo, a criança, quando ela tem uma certa idade, ela faz curso, trabalha, jovem aprendiz, né, ela faz alguns cursos para poder sair, então, da casa já preparada. Mas assim, as crianças elas têm um tempo, elas ficam um tempo ali, né? E aí o processo delas, conselho tutelar, assistente social, enfim, a juíza acaba vendo caso a caso. Então cada caso tem uma situação e uma história diferente, né? Que às vezes nós como educadores não sabemos. Isso ocorre porque muitas das crianças têm medida protetiva. Então o nosso dever é proteger e cuidar. Né? E aí algumas informações são passadas, mas a maioria dessas informações das crianças de forma especial não. Então elas estão ali protegidas de fato. A gente pode falar então que o Secrif é uma casa, né? Eu quero saber onde que ela fica localizada, o bairro aqui na nossa cidade, qual a disposição de cômodos, né? Quantas crianças estão atualmente no Secrif e também qual a disposição de funcionários e voluntários. Bom, é no bairro Primavera, né? Eu não saberia dizer exatamente, teria que pedir para a galera dar uma pesquisada no endereço correto. Mas a casa, por exemplo, ela é uma casa adaptada para as crianças. Ela tem vários quartos, ela tem um espaço para olhar em filme, uma sala de TV, ela tem brinquedoteca, ela tem um espaço específico para os bebês, ela tem quadra de esporte, ela tem pomar, né? Ela tem um espaço para horta. O espaço ele é bem agradável, né, e proporciona para as crianças várias situações, vários momentos, né, de aprendizagem, diversão, lazer e de acolhimento. Então é uma casa bem organizada para que as crianças possam ter todo esse conforto, esse bem-estar. É uma casa que simula, né, a casa da criança anteriormente. Para chegar até o Secrif, a criança passa por algumas etapas, né? Passa por crimes, enfim. Como acontece esse processo antes da chegada da criança no Secrif? Bom, via conselho tutelar, né? Então o que acontece? Houve alguma denúncia de maus tratos, abuso, o conselho tutelar então verifica essa situação, né? E aí, nesses casos, o conselho tutelar, para proteger a criança e o adolescente, ela recolhe a criança e a casa, o Secrif, faz o acolhimento
né? E aí depois que a gente acolhe a criança, que é feito todo um trabalho para entender o que aconteceu, por que aconteceu, sempre visando a proteção da criança, a integridade da criança, porque ela é a mais abalada. Muitas vezes a criança não sabe que ela está sendo protegida, então ela chega hostil. Sim. Então ela acaba chega como se ela fosse culpada por uma coisa que ela não é. Então a gente tem que ensinar a criança a ganhar carinho, a ganhar atenção. O primeiro trabalho, né, o trabalho mais turbulento ali é o que o Secrif está fazendo com os educadores, com a sua equipe técnica, para poder trazer a criança e mostrar para ela ali que ela está sendo protegida, que ela está sendo retirada de um espaço que ela estava sendo abusada, porque muitas vezes ela não entende que ela estava sofrendo com isso, né? É bem complicado. E é muito difícil também, por ser criança ser muito ingênua, né? Como tu falaste, às vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe muito da vida ainda, né? E é tirada de perto dos pais, da família, não entende. O abalo psicológico é gigante, né? Devem chegar transtornadas psicologicamente, com medo, com receios. Qual é o suporte de profissionais que vocês têm lá? Bom, a gente tem, então, um trabalho de 12 por 36, então são praticamente 16 educadores. Esses educadores ficam, então, um período de 12 horas com as crianças, depois troca. Né? Tem o pessoal que faz a limpeza, a organização, a higienização, a comida, então tem bastante gente dando suporte. Durante a semana tem a equipe técnica, que faz a parte de assistente social, psicóloga. Essa equipe, ela mesmo não estando lá, em casos extremos, no momento que tu se liga, ela se desloca ou dá o suporte que as crianças necessitam. Isso é um diferencial, né? Então, a criança, de repente, está tendo um surto, alguma situação do tipo, a gente tem essa assistência o tempo inteiro, né? Para a qualidade das crianças. Né? Então, tem toda uma equipe preparada. Claro que cada educador ele traz uma bagagem diferente, ele tem um perfil diferente, mas é aí que está, a gente se completa. Né? Então, tem alguém que tem um olhar mais para um determinado ponto, outro para outro, mas no final a gente acolhe, a gente se identifica, a gente cria uma identidade com a criança e é isso que faz com que ela se sinta acolhida, ela se sente protegida, né? A gente é chamado dentro da casa de acolhimento de tio, né? Então é uma forma de deixar as coisas mais familiares também. Então é tio Wes, tio fulano, tia ciclana e a gente acaba virando uma família, né? Então nem sempre as falas são às vezes as falas são um pouquinho mais sérias no sentido porque tu tem que mostrar a direção também. As crianças vêm com costumes, e elas querem, como toda criança, elas vão querer jogar uma pedra para cima e aí tu tem que dar aquelas correções, mas tudo com carinho, de uma forma correta, para que ela possa entender que tem coisas que pode se fazer, tem coisas que não pode se fazer, que tem um momento da diversão, mas também tem um momento da obrigação, que eu tenho que arrumar meu quarto, que eu tenho que lavar minha louça, que eu tenho que deixar o ambiente em que eu brinquei organizado. E aí isso faz com que ela aprenda pequenos detalhes que ela vai levar para a vida dela. Então a gente está não só fornecendo ali a questão da alimentação, a questão de ter uma caminha gostosa para dormir, mas aquelas coisas de organização pessoal, de cidadania, para que ela possa se colocar novamente, né, no momento que ela vai para a escola, ou para um trabalho, ou quando ela sair dali, como um cidadão. Olha, eu organizo as minhas coisas, eu faço a minha comida, eu trabalho, ela sai dali, né, um homem, uma mulher, preparado para a vida. Não é aquela coisa traumática que a gente tem na cabeça de anos atrás que a gente via, né, nos orfanatos, essas coisas traumáticas, assim. Não, é justamente trazer essa coisa do lar que faltava para dentro do Secrif, né? Exatamente. E cada caso é um caso, como tu falaste, né? Essas crianças que não têm a medida protetiva, elas podem receber visitas de algum familiar que não estejam envolvidos talvez em algum processo de maus tratos, de violência. O objetivo dessas crianças o primeiro objetivo é que elas voltem para o lar, né? Então cada caso é um caso, mas digamos que houve uma situação ali e assistente social, a psicóloga, enfim, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar organizar a família para que a família possa receber de novo essa criança. Né? Às vezes, em alguns casos, tu consegue resolver dessa forma. Quando não há essa possibilidade, aí há uma destituição. Mas, enfim, o objetivo é sempre que a criança possa voltar para casa, o melhor para a criança. Né? Então, se pensa sempre nisso. O que seria melhor para a criança? É poder estar com a família dela, né? Com o vínculo familiar. Então, a equipe faz isso. Né? Eles tentam, mas assim, esse é o papel da equipe técnica. O papel do educador é acolher e proteger.
né? Então, às vezes, a gente não sabe o que acontece, como está a situação. Isso são informações que não são passadas e também são irrelevantes, porque o objetivo ali realmente é esse. A criança está precisando, a gente está ali para dar o norte, mostrar o que é certo, o que não é certo, né? Dar o acolhimento, às vezes dar um abraço, às vezes escutar uma história, né? O quantos sonhos eu já não escutei das crianças. Tio, eu tenho o sonho de ser youtuber, né? Porque a onda, e aí tu tem que dar essa atenção, porque é um sonho possível, por que não? Né? E por que não proporcionar para a criança um curso para poder falar bem, para poder aprender a mexer com eletrônicos, para que ela possa de fato ser o que ela quer, né? Então, eu acho que é importante dar voz e dar sentido aos sonhos delas. Então a gente está ali justamente para isso, para mostrar para elas que todos os sonhos são possíveis e que muitas vezes isso foi tirado delas por pessoas externas, ou até por pessoas da família, né? Que elas deixaram de ser crianças ali e foram maltratadas, e ali elas voltam a ser criança de novo, elas voltam a brincar, elas têm esse momento de reiniciar como criança, como identidade de novo. E sim, a gente tem crianças ali, por exemplo, de 12 anos que tinham vidas de adultos. E ali elas voltam a ser crianças, elas voltam a ter contato com bonecas, a brincar com carrinho, a jogar videogame, porque antes elas tinham que trabalhar, elas não tinham esse vínculo. Então elas deixaram de ser criança e tiveram que amadurecer muito rápido e tiveram e conheceram pessoas não tão boas assim, que levavam elas para caminhos ruins, né? Mas são todas crianças muito boas. É muito importante a criança ser criança, né? A gente está vivendo uma geração onde eu vou te falar particularmente, eu com 12, 13, até 14 anos, eu ainda era criança, entrando na pré-adolescência, ainda brincava, né? Tu vê hoje em dia as adolescentes de 12, 13, 14 anos, uns mulherões, né? Então é muito importante que a criança seja criança até o tempo que ela quiser ser criança, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma passagem natural, né? Não é a gente, quanto pais a gente tem que dosar também, né? Mas não é uma sociedade que tem que impor, né? E essas crianças, como tu falaste, acredito que muito mais novas estavam tendo que ter essas responsabilidades, né? E então, vocês chegando no momento em que, opa, eu posso ser quem realmente eu sou, né? E eu vejo um brilho no teu olhar, agora conversando contigo, falando do sonho dessas crianças. E eu quero saber se tem uma ou duas histórias que te marcaram mais, assim, que não sai da cabeça, seja com finais positivos, né, que é o que a gente espera sempre, ou alguma história de uma criança que chegou, assim, muito traumatizada e conseguiu depois, vocês conseguiram fazer com que a criança olhasse o mundo de uma outra forma. Tem uma história que eu até usei no vídeo que eu publiquei, né, que foi... A gente serve o café da manhã para as crianças, faz oração, ensina a ter gratidão pelo alimento. Muitas delas não tinham café da manhã todos os dias, e a gente sabe disso. Mas dentre das minhas brincadeiras e atividades que eu faço com as crianças, eu estava fazendo uma atividade que é a árvore dos sonhos. E aí dentro da árvore dos sonhos tem os obstáculos do caminho. Então eu estava trabalhando que às vezes a gente tem um sonho e a gente tem que entender que tem os obstáculos e a gente tem que aprender a lidar com os obstáculos. Na verdade era uma atividade que eu pensei ter o controle total de tudo que iria acontecer e não pensei que eu fosse me sensibilizar de tal forma com um pequeno comentário. E aí, brincando, né, de construir, eu quero ser isso, eu quero ser advogado, eu quero ter um carro, eu quero ser cantora, né, vários sonhos possíveis. A gente estava construindo os sonhos, o que eu vou ser, o que eu não quero ser, e aí surgiu um pequenininho de 6, 7 anos que disse que o sonho dele era poder tomar café todos os dias. Eu confesso pra ti que quando eu escutei isso eu engasguei, porque eu tava esperando qualquer outro sonho, jogador de futebol, mas tomar café todos os dias, que seria uma coisa que pra nós é tão normal. É normal. Eu acordo, preparo meu café e vou pro trabalho, vou fazer as minhas outras coisas, e aí eu me questiono por que o sonho dele era poder tomar café todos os dias, porque talvez ele não tivesse café todos os dias, né? Mas ali a gente dá, além de café, das alimentações que tem uma nutricionista que passa orientação, além de uma cozinheira excelente que passa ali, que faz com amor e com carinho, que dá muito mais do que alimento para as crianças. É dado amor, é dado carinho, é dado acolhimento, então a criança recebe muita coisa ali. E já se passaram muitos meses em que essa criança está na casa. Essa mesma criança, quando ela foi tomar o primeiro banho, ela ficou com medo, porque ela não conhecia chuveiro. Então, quando caiu a água, foi uma coisa assim 6 terrível. anos, tu falaste. Sabe? Então, tipo, não conhecia o chuveiro como a gente conhece. Essa mesma criança, ela não recebia um colo, porque quando ela foi pega no colo, ela pulou do colo porque ela não sabia o que era carinho.
Então, hoje é uma criança que recebe carinho, toma o seu banho, come direitinho, e quando ela se refere a voltar para casa, a minha casa, segundo as palavras dela, a minha casa é o Secrif. É aqui. E essa é uma das lutas para a gente não quer o fechamento do Secrif, justamente por causa disso. Ela é identidade, ela é referência de muitas crianças. Claro, essa criança ela vai ter que sair dali, ela vai ter que ir para um outro espaço, é um processo natural, né? Ela foi acolhida, mas da forma como as coisas estão acontecendo não é o momento. Porque tá acontecendo uma ruptura muito grande, né? Então a gente fez todo um processo, aí tu imagina, a criança que já foi abandonada, que não tem conexão nenhuma, e aí ela tem tudo ali, a referência dela, e de repente ela é alocada para um outro local, mesmo que tenham ali outros profissionais, é um choque muito grande para ela. Então todo um trabalho que é feito vai por água abaixo, e tem que recomeçar tudo de novo. E eu acho isso injusto para essas crianças, elas já sofreram bastante, elas já têm um impacto emocional muito grande, e a gente está afetando vidas, né? Quando ele for homem, como ele vai ser, né? Que mensagem ele vai poder transmitir? De acolhimento ou foi tratado como um objeto? Porque a forma como a gente está tratando essas crianças é como se a gente estivesse trocando móveis de lugar, né? E não adianta eu dizer que vou trocar por um lugar parecido. É complicado, porque os lugares não são parecidos e eu trabalho em vários lugares. Cada situação, cada local é diferente um do outro. As crianças que chegam, elas criam uma situação diferente, os educadores se adaptam a elas, então eu tenho 20, 25 crianças e eu sei trabalhar com elas, mas se eu fosse misturar elas, não seria a mesma coisa. Então é um trabalho de conexão, de educadores, de crianças, e a gente recebe uma, outra, mas uma ruptura tão forte de tirar 19 crianças de um lar e simplesmente colocá-las em outro lugar, né? Alguns lares são bacanas, outros lares são desconhecidos, né? Então é nesse sentido. Tu tocaste agora num assunto que está circulando aí nas últimas semanas. A gente está vendo uma mobilização muito grande por parte do Secrif, dos voluntários. Eu quero que tu comente um pouquinho, porque a casa, ela pode estar com os seus dias contados. A gente está falando aqui do excelente trabalho que vocês fazem e dá uma dó no coração da gente, né, que está de longe vendo. Imagina para vocês que estão de perto, né? Saber que esse espaço pode ser fechado e as crianças recolocadas em outros lares, né? A gente sabe, como tu falaste, que cada lar tem a sua rotina, né? E a gente vem num trabalho, como tu falaste, de acompanhamento de muito tempo. E tem crianças que chegaram há muito tempo, estão há muito tempo com vocês, né? Então é mais um transtorno para a criança, é mais uma readaptação. E é uma coisa que a gente quer evitar, que é esse fechamento, né? Então, eu quero que tu falasse um pouquinho deste rompimento de contrato com a prefeitura, como está essa mobilização por parte de vocês, equipe, funcionários da comunidade, e também eu vi que tu foste na Câmara de Vereadores falar sobre o assunto e pedir ajuda. Eu recebi a notícia faz um pouquinho, não deu 3 semanas ainda, né? Eu acredito que a instituição AEVAS lutou até o último esforço que teve, de forma legal, né, para manter a instituição, para manter as crianças, para manter os funcionários. E aí quando a informação passou, os funcionários ganharam os 30, estão fazendo lá os seus últimos dias, né? E as crianças começaram, de certa forma, a serem organizadas para serem redistribuídas em outros locais que poderiam recebê-las, enfim. A gente acabou, eu acabei me sensibilizando, amigos acabaram se sensibilizando, funcionários, porque a gente tem essa mesma percepção, né? A gente trabalha com acolhimento e percebe que isso não é acolhimento. A gente vai causar um outro transtorno para as crianças. É natural essa transição para outros espaços, mas não dessa forma. E aí houve, então, a necessidade da gente fazer esse apelo de ajuda, porque pela primeira instância a prefeitura então fez uma proposta de pagar R$64 mil para o Secrif, né? E para outras instituições também, não só o Secrif, mas outras instituições também, dentro de um orçamento que a prefeitura poderia, era isso, esse é o valor que tem disponível para isso. Mas daí eu volto a falar que cada instituição ela acaba tendo uma demanda diferente, né? Então outras instituições gastam mais, na verdade assim, o gasto é sempre mais, né? Cada instituição ela tem esse valor básico, o mínimo, da prefeitura, que paga o RH, os recursos humanos, e ela recebe ajuda de voluntários, da própria instituição vem outra verba, para que possa
ter um suplemento ali de energia para manter. Então, às vezes paga a folha de funcionários, às vezes nem paga. Tem que pagar água, luz, confins, às vezes aluguel. Não é o caso do Secrif, o Secrif tem casa própria, isso é uma vantagem que se tem, né? E tudo isso, digamos assim, e aí agora a gente tem a questão do Secrif de ter essas crianças especiais, né? Tem uma menina ali que tem paralisia cerebral, ela tem algumas características de autismo, né? Mas não tem um diagnóstico para isso, até porque criança não tem um diagnóstico preciso. Mas como eu trabalho também muito com crianças especiais, então eu acabo assimilando algumas situações pela rotina que eu tenho. Seria uma criança que precisaria de uma pessoa, por exemplo, para acompanhar, para trabalhar a parte cognitiva, a parte motora. O Secrif, ele tem, então, educadores que fazem isso dentro, atendem todas a demanda, mas dão essa atenção especial para essa criança. Tem a criança com Down, enfim, tem um gasto a mais. Então, eu acho que faltou sensibilidade, porque quando o Secrif pediu um valor maior, ele pediu esse valor maior porque ele necessita disso. E aí, se tu fosse botar no papel o valor, ele é muito inferior ao que realmente é gasto. Então, o Secrif, ele tem muita ajuda de voluntário, sim, né? Poderia ter mais, a gente busca mais ajuda, porque quanto mais ajuda, mais qualidade a gente dá para as crianças. E realmente é um investimento, e essa ajuda às vezes não é financeira, às vezes. A ajuda às vezes é um voluntário que vai lá para fazer uma oficina de jornalismo, por exemplo, com as crianças, ou uma oficina de dança, uma oficina de artes marciais, enfim, isso tudo é qualidade, porque dá carinho é muito bom. Tu dá carinho, tu recebe o dobro, né? Tu vê nos olhinhos das crianças a satisfação que elas estão ganhando carinho, estão ganhando atenção, que é uma coisa que elas precisam muito. São crianças muito carentes, né? Então, essa mobilização toda surgiu daí, da gente tentar manter a qualidade do trabalho feito dentro do Secrif, que a gente sabe e percebe que isso está se esvaindo, né? Então, o Secrif entrou então com um pedido para se fazer essa parceria. A prefeitura disse que não poderia, né? E aí a prefeitura encaminhou para uma outra instância, entrou lá via Porto Alegre, e o juiz determinou então que não poderia se continuar porque os valores não se encaixavam. Mas quando se tocou nos valores, eu acho que não foi visto as crianças, que é a prioridade. E é por isso que surgiu esse movimento, né, em defesa do não fechamento do Secrif, porque a gente está valorizando as crianças, está valorizando as vidas e não cifrões. Né? Com certeza. Esse valor, como tu falaste, não é nenhum luxo, né, para vocês, é uma necessidade, né, das crianças. E é um investimento no futuro dessas crianças, na qualidade de vida dessas crianças, no atendimento, melhorar o atendimento de vocês, né? E aí fecha-se o Secrif, essas crianças são redistribuídas em novos lares da cidade, para o pessoal entender o tamanho do problema que é o fechamento do Secrif, né? Começa tudo de novo da estaca zero, e essa é a briga que vocês estão travando. As informações que eu tenho são vagas, são informações, né? Não tem nenhuma informação, digamos, oficial. Sim, claro. Né? Mas assim, eu sei que essas 10 crianças, 10 das 19 crianças seriam encaminhadas para uma casa de acolhimento, que é diferente de um lar. Uma casa de acolhimento, ele trabalha com um grupo menor de crianças, a estrutura é de uma casa. Mas normalmente quando a criança vai para esse espaço, ela já passou por todo aquele processo de adaptação. Então é uma criança que já está fazendo um cursinho, já está trabalhando, ela já está bem estruturada, ela já tem acesso a redes sociais, ela já tem acesso a um monte de situações, ela trabalha com pai e uma mãe social, ela já está pronta, digamos assim, para se preparar para o futuro. É diferente das crianças que estão dentro agora de uma casa de acolhimento, onde elas estão passando ainda pelo turbilhão. Elas não estão prontas ainda. Tem algumas das crianças talvez tivessem características de ir para esse, mas não as dessa. Né? Algumas crianças estão indo, são menorzinhas, enfim, estão indo para instituições muito parecidas com a do Secrif, que também fazem um trabalho de ótima qualidade, né? Mas daí vem vem novamente a situação, são crianças que demandam uma atenção, às vezes financeira maior, e aí a gente está de certa forma precarizando o trabalho das outras instituições, porque o custo que elas recebem, inclusive, é baixo também. E elas vão ter que correr atrás de voluntários, de empresas, de parceiros para dar essa demanda. E eu tenho certeza que elas fariam isso de coração. Elas vão atrás, elas vão se empenhar ao máximo para dar qualidade. Porque todas as crianças são consideradas ali muito importantes para nós. Mas eu fico me questionando, a gente vai jogar uma parceria tão boa quanto o Secrif fora. São 41 anos. Desses 41 anos, até 2017,
o Secrif trabalhou sozinha praticamente, com voluntários, diaconisa, igreja luterana. Claro, ele teve que se adaptar para poder fazer um trabalho diferente. E aí hoje a gente simplesmente joga fora um trabalho excelente. É um retrocesso, né? Toda, não é só aquela questão de nós termos ali o Secrif, mas toda a comunidade envolvida, a comunidade que dá esse apoio. Vai se jogar fora também isso, porque qualquer instituição que for pegar essas crianças, ela vai ter que correr atrás de tudo novamente. Né, de como poder dar atenção, de como os alimentos que chegam de forma de doação, os recursos ali de higiene que chegam, tudo de novo. E aí quem perde com isso são as nossas crianças. Eu estou tirando da mesa das crianças qualidade. Eu estou tirando do dia a dia das crianças, né, oportunidade de carinho e de afeto que elas já tinham antes. E é isso que a gente não quer perder, a qualidade do trabalho que é oferecido para as nossas crianças hoje pelo Secrif. Pensando um pouco à frente e no não fechamento do Secrif, aqui a gente pensa positivo com vocês, torce por vocês, estamos na briga com vocês. Quem quiser ajudar, está nos assistindo, como pode ser voluntário do Secrif ou outras doações que vocês recebem? O Secrif é só entrar em contato com a administração do Secrif, né? E eles orientam da melhor forma possível, porque eu não saberia dizer o que mais precisa dentro do Secrif hoje. Normalmente, quando alguém me pergunta o que pode se doar para uma instituição, eu sempre digo que o que falta bastante, às vezes, é material de higiene, né? Escova de dente, enfim, mas assim, cada casa tem lá, de repente ela recebeu uma doação boa e de repente precisa de leite. Né? Tem algumas crianças que precisam de um leite especial. Então, é importante sim fazer contato com o Secrif, perguntar qual é a demanda que mais necessita no momento e para tentar atender. Né? Existem crianças que necessitam de leite, outras crianças que às vezes não têm roupa. Então, eu não sei hoje qual é a demanda do Secrif, mas entrando em contato com a instituição, eles dão norte e é legal porque tu vê as coisas acontecerem. Então, a roupa vai para as crianças vão usar, tu consegue, o doador, o voluntário, ele acaba recebendo depois né, a informação, tipo, tá lá, tá vestindo, serviu, ela vê a roupinha do filho dela, às vezes numa das crianças, dá uma certa satisfação também. Quando ela faz uma doação de alimento, ela vê as crianças sentadas na mesa comendo, isso é uma coisa muito gostosa. Então, tu vê as coisas acontecendo e tu tá doando para quem precisa, para quem realmente precisa desse suporte para ter mais qualidade. O contato do Secrif está aparecendo aqui na nossa tela. Entre em contato e faça a sua doação. E também, se o pessoal do Secrif, né, encaminhar, faça a doação também a outros lares da nossa cidade, outras casas de acolhimento. Se o Secrif não estiver precisando, talvez, de alguma coisa que você possa doar, com certeza algum outro lugar está precisando. Eu adorei o nosso bate-papo. Wesley, muito obrigada pela tua presença, por trazer essas informações pra gente. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e pela luta de vocês em manter esse espaço aberto. É muito importante para essas crianças e para outras ainda que eventualmente vão precisar passar por vocês. Obrigada de coração. Valeu, mas como eu digo, eu não digo nem obrigado, porque eu acho que é a nossa missão fazer isso, né? Se cada um pudesse fazer um pouquinho, a gente fazia a diferença na vida dessas crianças, a gente constrói um planeta melhor. A gente sempre fica esperando que outras pessoas façam, mas às vezes a nossa atitude pode ser tão pequenininha como apoiar essa causa. E a gente pode estar mudando a vida das crianças para sempre, de forma positiva, né? E se a gente simplesmente ver isso acontecendo e cruzar os braços e dizer que não é conosco, a gente pode estar também dando a mesma sentença, né? Ou causando, inclusive, a pena... Olha, estou abandonando essa criança que precisa de um técnico, que precisa de tais... Então, é um momento agora de a gente se mobilizar como sociedade, não só no município de Novo Hamburgo, porque o meu medo é que eu conheça a qualidade das casas de acolhimento, né? E o meu medo é que a gente perca isso. A gente vai precarizar o trabalho do acolhimento, vai tirar das crianças o que a gente lutou há tanto tempo para ter, que é qualidade, e vai retroceder. Então a gente tem que lutar não só pelo Secrif, mas pelas outras instituições que fazem um trabalho excelente, que são credenciadas, que têm todos os níveis de qualidade e que a gente trabalhe com essa questão hoje, qualidade, e não com a questão financeira. Dinheiro é uma coisa que a gente não leva embora, mas amor, carinho e qualidade, porque qualidade a gente vive dia a dia, isso sim. Então que cada um faça a sua parte, que a gente olhe e se a instituição precisa de mais, que a gente entenda por quê. Porque ela vai justificar o porquê que ela precisa de mais. E o valor dentro do município de Novo Hamburgo é só uma cabecinha de alfinete, né? Dentro do gigantesco benefício que ela faz para cada criança. Então a gente tem a possibilidade de mudar vidas, mas em nome das crianças eu digo obrigado. A gente que agradece. E a você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência em mais uma quinta-feira
compartilhe as boas ações do Secrif aqui na nossa tela, as redes sociais e o telefone para contato. Te espero na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Até lá!